como conseguir, de maneira rápida, distinguir um caso de possessão diabólica de um distúrbio psiquiátrico, doença mental. Então, aqui, de maneira rápida, muitas vezes não é possível. Para fazer um discernimento com um mínimo de certeza, você tem que considerar vários aspectos. Talvez o mais, eu diria importante, mas não é o único, é a aversão às coisas sagradas. Aversão às coisas sagradas, à Santa Missa, aos lugares sagrados, santuário, igreja, cemitério, são lugares santos, que foram abençoados. As orações, ao rosário, ao terço, a adoração. Tem pessoas que, se entrarem numa igreja, já são atacadas, perdem os sentidos, entram em convulsão. Muitas vezes têm vontade de vomitar, começam arrotando compulsivamente. Se sair da igreja, se sair da missa, tudo bem. Se entrar na igreja, tudo mal. Um sinal. Outro sinal importante, quando pessoas experimentam distúrbios fisiológicos, coisas no corpo, dores na cabeça, dores nas costas, sem força, problemas digestivos, barriga incha, parece que você está grávida, logo desincha, sem explicação. Você vai no médico, faz exames médicos e não acusa nenhum diagnóstico. A medicina não vê nenhuma doença. Muitas vezes essas pessoas depois vão para a psiquiatria, para os psicólogos, e aí também acontece outro sintoma estranho, importante para o exorcista, que é uma reação muito atípica à medicação. Você começa tomando, por exemplo, calmantes para não ter os ataques, mas os ataques continuam do mesmo jeito. Muitas vezes tem casos de psiquiatras que mandam para mim pessoas que estão fortemente medicadas e continuam tendo ataques que eles próprios médicos presenciam e eles dizem, não é possível com a medicação que eu estou dando para você ter esses ataques. Não tem explicação natural, é espiritual. Então, aversão ao sagrado, doenças sem explicação médica, reação atípica, estranha às medicações, adivinhação, as pessoas que são atacadas pelo demônio, muitas vezes inspiradas pelo demônio, revelam coisas desconhecidas aos outros, verdadeiras. As pessoas sabem coisas. Por exemplo, olham para outra pessoa e sabem que essa outra pessoa tem um câncer no fígado. E a pessoa nunca viu ela, o demônio inspira essa pessoa e convence com frequência essas pessoas a pensarem que tem um dom, um carisma de Deus. Mas na realidade, aquela fonte de inspiração é diabólica. Isso são tudo indícios que nós devemos considerar simultaneamente. Se você pega um só desses indícios, é perigoso, ainda é cedo para ter a certeza que é o demônio. Às vezes não é. Às vezes tem gente que está mal na igreja por fobia social. Então, se você vê a pessoa fugiu da igreja, é o demônio. Temos que ver, temos que considerar vários aspectos
que nos indicam uma presença espiritual diabólica. Ter uma força fora do normal. Adivinhar coisas, falar línguas estranhas. Línguas, por exemplo, nos exorcismos, se eu falar em latim ou outras línguas que eu conheço e que a pessoa não conhece, o demônio conhece e percebe tudo o que eu digo. Então você vê que aqui está a presença do demônio, considerando todos estes aspectos. E depois, também é muito importante, conversando com a pessoa, falar sobre o início dos problemas e tentar perceber se existe alguma causa mais evidente. Os exemplos clássicos são: padre, eu fui promovida, eu comecei tendo esses problemas no momento em que no meu trabalho eu fui promovida a diretora. E eu pergunto, e teve alguém que ficou brava com essa promoção? Teve algum colega que ficou invejoso? Padre, eu penso que sim. Por quê? Porque no momento em que eu houve alguém que quis sair da sala, que falou com outra pessoa. Apareceram alguma vez coisas estranhas na sua secretária, na sua casa, à porta de sua casa? Sim, padre. Apareceram uma galinha preta aberta no meio, velas. Então são mais indícios, juntando com os outros, que me mostram que é o demônio, que foi feito um malefício. Certo? Então, o discernimento dos distúrbios espirituais não é muito fácil de fazer rapidamente. Você tem que considerar várias coisas, tem que tentar perceber se existe uma causa, um início. Tem problemas que vêm de família. A pessoa já nasceu com problemas. Outras pessoas da família já tinham problemas. Tem muitos casos diferentes. Então, a minha sugestão é prudência no diagnóstico. Eu vejo pessoas que vêm ter comigo porque toda a família convenceu elas que estavam possuídas pelo demônio. E não estavam. Mas toda a família ficou: você tem o demônio, tem o demônio, tem o demônio. A pessoa vem e eu sou a primeira pessoa que diz: graças a Deus, meu irmão, você não tem o demônio. Mas às vezes a família não ajuda, se precipita no diagnóstico. E também tem o contrário. Tem às vezes famílias que não acreditam que é o demônio e é o demônio. Então não é fácil.